Flamengo tem. Você concorda com isso? Boa noite a todos. Falando de uma final Flamengo e Fluminense, eu acho que merecidamente chegaram a essa condição, né? A pontuação geral acabou prevalecendo. A gente sabe que final em clássico não tem favorito, né? O Abel, mesmo que pouco tempo à frente do elenco do Fluminense, já conseguiu montar uma equipe extremamente competitiva, muito agradável ver o Fluminense jogar, uma equipe jovem, meio de campo talentoso, muita velocidade no ataque. Então, a gente não encara o Flamengo favorito, mas logicamente que tanto o Flamengo quanto o Fluminense têm as suas armas e eu acho que vão ser dois grandes jogos. Adaptações também na ausência do Diego. O que você achou do desempenho? Esses jogadores corresponderam ao que você estava esperando para essa partida? Bom, antes de mais nada, parabenizar a entrega de todo o nosso grupo, né? A gente fez uma semana de trabalho bastante efetivo, tudo aquilo que a gente planejou e pensou que poderia executar para jogar contra o Botafogo, a gente acabou fazendo. E eles, sem vaidade nenhuma, acabaram jogando alguns jogadores até um pouquinho fora da sua posição, no caso do Arão no segundo tempo. Mas a nossa ideia era realmente a gente ter os três homens de frente, com bastante pressão no homem da bola e fazendo o Paulo jogar, desmanchando da zaga do Botafogo para a gente poder trabalhar com infiltração ali atrás. No primeiro tempo até aconteceu esse comportamento 2, 3 vezes, mas entendemos que faltou uma aproximação ali no centro do campo, né? E a gente decidiu inverter, colocar o Arão pela direita e voltar com o Gabriel, que já tinha desempenhado ali como homem central. Acho que a gente esteve um pouquinho mais equilibrado no segundo tempo e merecíamos a vitória. Boa noite, Zé Ricardo. Parabéns pela vitória e pela vaga na final. Agora que confirmado está na decisão dos dois próximos domingos, como vai ser lidar com tantos jogos decisivos, não só pelo Carioca, mas também pela Libertadores? Quarta-feira já vai ter compromisso contra o Atlético Paranaense em Curitiba. Como é que você vai conseguir trabalhar com o plantel para que não se desgaste tanto em tantos jogos decisivos? A gente já sabia que o mês de abril, principalmente, seria um mês muito difícil para a gente, a começar pelo jogo do Atlético aqui no Maracanã. E agora, nessa fase final do estadual e também nas 3 últimas partidas dessa fase da Libertadores. A gente vem, desde o início do ano, trabalhando com o nosso grupo e colocando na cabeça dele que todo plantel é importante, independente de quem vai estar em campo, tem que estar preparado. Então, a competitividade entre eles no dia a dia do trabalho é bastante saudável. Acho que a gente tem um grupo preparado para suportar e passar bem por essas partidas decisivas. A formação com 3 volantes, o time teve um comportamento bem ofensivo, né? Diferentemente do que a grande maioria até esperava, de ser mais retrancado e tudo. Esse comportamento do time em relação também, gostaria que você falasse, sobre a flutuação no primeiro tempo, na posição que é exercida pelo Diego. Pareceu que o Gabriel, ora, e também o Everton revezaram nessa função. Essa era a ideia. Um dos dois sempre está entrando ali para fazer essa função. E quando da ausência dos dois, o próprio Guerreiro. E o Guerreiro vinha para buscar um pouco mais a bola. Se desse condição para jogar de frente, a gente trabalharia pelos corredores atrás do zagueiro, né? Aconteceu algumas situações dessa, mas achei que no segundo tempo a gente esteve um pouco mais equilibrado, com o Gabriel jogando na função que o Diego vinha desenvolvendo até então. Importante ter algumas variações, mesmo a gente tendo atletas que tenham algumas características que podem mudar, mesmo na plataforma que a gente costuma atuar. A ideia do Rômulo e do Arão ali por dentro também era para dar força na chegada, até porque o Arão tem essa característica. E o Rômulo também, enquanto teve gás, ele conseguiu fazer bastante a diminuição do espaço nos homens de meio do Botafogo, e a gente conseguiu, a partir do segundo tempo, trabalhar um pouquinho. Logicamente os 2 gols ajudaram, dar um pouco mais de tranquilidade. Jogar contra a equipe do Botafogo é extremamente difícil. É uma equipe que se compacta muito bem, fecha muito bem os espaços e tem jogadores com um poder de decisão muito alto. O Roger, que sempre incomoda, o Camilo, que está numa forma exuberante, e o Pimpão, que vem desempenhando uma função
uma função interessantíssima, tanto que eles vêm muito bem na Libertadores. Então, se a gente não tivesse estratégia para jogar contra o Botafogo, fatalmente a gente teria dificuldades e poderíamos ter sido eliminados. Mas acredito que todo mundo cumpriu o seu papel, o grupo está de parabéns, agora é descansar bastante. Amanhã a gente já viaja para Curitiba e tentar fazer um outro grande jogo lá na arena do Atlético. Zé, parabéns pela classificação hoje. O seu trabalho no Flamengo já é bom há algum tempo, mas aqui no Brasil, às vezes, se cobra muito em relação ao título, né, para corroborar o trabalho bom do treinador. Você tem o título do Carioca importante para o seu trabalho aqui no Flamengo? Olha, de forma bem natural, eu acho que isso é uma verdade. Se falando de futebol brasileiro, isso aí se torna mais real ainda. A gente está em busca deles e estamos tentando fazer as coisas certas, de forma equilibrada, mas sempre com muito respeito muito respeito, mas com muita ambição. Às vezes as coisas, a gente planeja algumas coisas e não dão certo, faz parte do nosso dia a dia, mas acredito que a gente caminha sempre para se fortalecer. O importante é o grupo acreditar naquilo que a gente passa para eles. Enquanto eu tiver o respeito e a dedicação do meu grupo, eu acho que a gente pode sim sonhar com os títulos. Com isso a gente sonha, mas trabalha para que esse sonho torne-se realidade. Aqui do lado de cá. A gente ouviu falar muito nos outros dias da ausência do Diego, o quanto que ela seria ruim dentro, fora de campo, enfim. Mas hoje a gente viu o jogador descendo junto com a equipe, a presença dele no vestiário. Como isso aconteceu? Ele pediu? E qual a importância de, nesse momento, já que ele não pode ajudar dentro de campo, ter o Diego no vestiário? Bom, como a gente já falou, o Diego é extremamente profissional, está seguindo à risca o que foi traçado na recuperação dele. Hoje fez tratamento de manhã, enquanto a gente estava lá concentrado. Fez questão de almoçar com todo mundo, vir com a delegação, falou antes do jogo com o grupo. É um jogador que está totalmente identificado com o clube com ele. Logicamente que a gente sabe que é muito difícil substituí-lo, né, na questão do jogo em si, mas ele com certeza deu o seu contributo e eu fico feliz que ele tenha vindo aqui assistir o jogo, dar essa força, porque o grupo precisa estar unido e a gente sabe que no futebol, esporte coletivo, ninguém ganha sozinho, o brilho sozinho ele está para o esporte individual ou até o fracasso, cada um vai responder por si, mas quando a gente fala de esporte coletivo é fundamental que a gente tenha o grupo totalmente concentrado e em busca de um objetivo próprio do grupo. Então, palmas ao Diego, não foi só o Diego que veio ao vestiário, o Viseu esteve aqui com a gente, o Ederson, o Juan, outros atletas também. Super importante que a gente tem um grupo forte, que a gente, assim, a gente vai estar mais próximo dos nossos objetivos. Zé, parabéns pela vitória e pela classificação, boa noite. Depois de 22 anos, Flamengo e Fluminense voltarão a decidir um Carioca e a gente torce para que seja no Maracanã. Você, conforme falou há pouco, também está vendo essa questão de brigar pelo seu primeiro título como profissional. Lutar pelo primeiro título como profissional, depois de 22 anos, num Fla-Flu que vai ser realizado no Maracanã, dá uma ansiedade a mais, não só para você, mas também para o elenco? Bem, eu gosto de números, mas eu não sabia dessa data aí, não, de 22. Olha, eu acho que o título vai vir naturalmente. Se tiver que ser agora, a gente vai estar muito feliz, porque é um grupo que trabalha muito, trabalha no dia a dia de forma muito competitiva, mas de muito saudável, muito respeito entre eles. A gente tem um grupo que vem merecendo isso. Só que o futebol ele é pautado por estratégia, preparação e também a questão emocional, psicológica e um pouquinho de sorte também. A gente espera poder fazer esses dois jogos com todos esses aspectos no seu limite para que a gente possa encarar o Fluminense como o Fluminense merece, com muito respeito, mas buscando aquilo que a gente vem brigando desde o início da competição. Boa noite, querido. Boa noite. Parabéns pela vitória. Zé, fala pra gente aqui. Ontem o Fluminense fez uma partida muito boa contra a equipe do Vasco. Hoje o Flamengo faz uma partida diferenciada contra o Botafogo. O Campeonato Carioca 2017 está bem representado na final? Olha, eu acho que as semifinais já foram muito interessantes, né? O Vasco num crescimento, né, desde a chegada do Nilton. O Botafogo fazendo uma campanha na Libertadores irretocável, né, desde a pré-Libertadores. O Jair está de parabéns, todos os atletas, comissão técnica.
o Fluminense com futebol extremamente vistoso e o Flamengo também muito forte. Então, as semifinais foram interessantes. A gente espera que a gente possa representar o futebol carioca nessa final de forma digna e também na competição, nas competições nacionais, o brasileiro que se aproxima, a gente possa representar bem. Acho que a gente tem algumas considerações a fazer pelo campeonato, acho que todos nós aqui, mas servem também de considerações e ponderações para a gente sempre evoluir. E no que diz respeito à nossa equipe, a equipe do Fluminense, eu acho que quem vai ganhar é o público, porque com certeza os 2 jogos serão interessantes. O que você atribui a esse bom momento que o Guerreiro vive? Você sente que ele está muito bem ambientado com a equipe? Enfim, o que você atribui a esse bom momento dele? Acho que são vários aspectos, né? O Guerreiro é um jogador dentro da área extremamente perigoso. Quando sai da área, sabe o que fazer. E quanto mais ele se sente à vontade dentro da plataforma de jogo, dentro da estratégia de jogo, ele vai poder desempenhar bem o seu futebol. E é um jogador que, além de saber fazer gol, ele sabe servir bastante também. Um jogador extremamente coletivo e a gente está feliz. Assumiu realmente o protagonismo que a gente espera dele, porque é um jogador de nível de seleção nacional e também reconhecido internacionalmente. Eu acho que ele está fazendo o papel e tudo aquilo que a gente espera dele. Boa noite, Zé. Você mesmo já falou que preferiu o Flamengo jogando com o Gabriel na função que seria do Diego do que com os 3 volantes do primeiro tempo. Nessa linha, o que você tirou de lição para o jogo de hoje? Projetando o jogo de quarta-feira contra o Atlético Paranaense, quais testes você fez? Representaram bem em campo ou não? A gente acabou indo melhor, né, na situação do Gabriel ali, mas não quer dizer que a gente não possa continuar, até porque os treinamentos me deram tanta convicção que a gente começou da forma como começou. Então, a gente tem que ver o treinamento, mas logicamente que a grande medida é o jogo, né? A gente teve a sensibilidade para fazer essa mudança e hoje deu certo. Outras vezes já acaba não dando tão certo, mas pelo entendimento e até pela capacidade cognitiva dos nossos atletas, que a gente sempre destaca, a gente acaba tendo a segurança para fazer essas trocas, porque sabemos que somos capazes de desenvolver. Mas o jogo teve um desenrolar interessante no segundo tempo. A partir do gol, o Botafogo se lançou um pouco mais ao ataque. A gente poderia ter definido a partida no lance anterior ao gol do Botafogo. O final de jogo acabou sendo um pouquinho mais sofrido, né? Até porque o Botafogo botou mais jogadores no setor de ataque. Mas eu acho que a gente tira boas lições desse jogo e com certeza muita coisa a gente vai aproveitar para o jogo de quarta-feira. Pois é, tudo bem. Primeiro te perguntar se você acha que o Donati vai estar em condição para quarta-feira e te perguntar da atuação do Rafael Vaz. Achei bem diferente assim, do estilo de jogo dele. Poucas vezes tentou sair jogando, poucas vezes deu lançamento. Foi uma orientação sua, foi coisa dele. Só no finzinho ali que ele tentou sair, acabou errando um passe. O Rafael é um jogador importantíssimo para a gente. O Flamengo vem há algum tempo mantendo uma regularidade nos jogos a nível de resultado. Ele faz parte, ele é parte efetiva desse retrospecto. E normal, um atleta às vezes diminui um pouquinho a sua condição. Creio que tenha feito bem para ele essas 2, 3 semanas. Jogador que, apesar de ter já 26, 27 anos, é um jogador que ainda tem muito a crescer, a evoluir. E como eu falei, eu confio extremamente nele, e tanto nele como no Donati. Vamos esperar o departamento médico se pronunciar amanhã para a gente poder saber qual é a condição real do Donati. Se o Donati não puder jogar, o Rafael continua tranquilamente.